Os encantos da Era do Ouro do rádio gaúcho e os problemas que surgem a partir do advento da televisão são o contexto da peça No Ar. Na história, os personagens tentam salvar aquilo que durante muitos anos deu sentido às suas vidas, a Rádio Esperança. O texto é escrito pelo próprio grupo de atores, retomando a memória radiofônica gaúcha e celebrando o amor pela arte. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta ao público em geral peças dos alunos do Departamento de Arte Dramática da URGS. É ótimo que você saiba de tudo isso, Evoé. Afinal de contas, estamos com a corda no pescoço. Sonha? Não, nós só estamos enfrentando algumas dificuldades. A rádio vai fechar! Sonha! A rádio vai fechar! Talvez feche, talvez não. Tudo depende de hoje, de como você se sair. Eu? Mas eu não sei fazer isso! Sempre quis ser um grande ator. O espetáculo No Ar, primeiramente, é uma peça sobre o rádio no Rio Grande do Sul nas décadas de 40, 50 e 60. Naquela época, o rádio era como se fosse televisão hoje. Era um boom, assim, as pessoas ficavam em casa para ouvir as esquetes, os programas de comédia e as novelas. No final da Era de Ouro do rádio, teve o surgimento da TV e todos os patrocinadores começaram a migrar para a TV. Isso fez com que os atores migrassem também. Mas esses nossos atores da peça, eles se agarram todas as forças ao rádio teatro e eles querem permanecer lá. Então eles investem as últimas fichas deles numa promoção que vai trazer uma pessoa para talvez salvar essa rádio, um ouvinte. Oh, tudo bom? Eu sou o Evoé Batista, o ganhador da promoção. O texto ele foi pensado através de improvisos, assim. A gente vinha para a sala de ensaio com uma proposta, né? Os nossos ensaios a gente organizou de forma que cada um tinha um dia para dar um ensaio. Então, através desses dias a gente trabalhava com alguns jogos, trabalhava com algumas cenas e algumas coisas de improviso. Na realidade, a gente montou a peça pensando bem objetivamente nas coisas que a gente queria, né? A gente quer uma rádio falida, ok, que programas a gente vai colocar? O que a gente quer mostrar dessa memória gaúcha, né, da Era do Ouro do rádio. E a gente queria falar que os patrocinadores também estavam indo para a televisão, que quando a televisão veio aqui para o Rio Grande do Sul, daí os patrocinadores acharam que iam ganhar mais dinheiro na TV, e aí os atores também ganharam mais dinheiro na TV, então estavam todo mundo indo para lá, então eles estavam... A gente queria falar isso, sobre esse desespero de querer sobreviver de radionovela e como resgatar esse interesse pelos patrocínios. A gente escolheu primeiro os tipos que a gente ia trabalhar. A gente ia trabalhar com o ator ruim, a diva, o galã e um que seria o faz-tudo, assim, o quebra-galho da situação. Então, a partir dessas figuras, a gente começou a fazer improvisações e dessas improvisações surgiram o texto. O grupo que elas conseguiram reunir, as duas, mais dois atores, que é o Juliano e o Luiz Manuel, e mais músicos, eles concretizaram uma equipe de trabalho muito consistente, muito apaixonada. Então a orientação foi muito prazerosa, assim, muito interessante de se fazer, principalmente por isso, por ir percebendo aos poucos que eles estavam construindo uma dramaturgia muito fiel, digamos assim, ao que eles leram sobre a história do rádio. A audiência dessa rádio depende do último capítulo das Margaridas. Se nós todos nos saímos bem, a gente continua com os patrocínios. Ô Miguel, que história é essa de fazer teste pra TV? Não. Por quê? Foi o que acabaram dizendo no telefone, que o Miguelzinho foi aceito pra fazer um teste na TV. Ah, que não faria. Tudo TV! Que maravilha, eu adoro TV! Gente, não é isso, eu posso explicar. Eu acho bom começar a explicar agora, Miguel, porque Franca, Estela, espera um pouquinho. Vamos dar um jeito nessa programação primeiro e... depois a gente fala. A Sônia, ela é o tipo da diva. Eu acho que ela representa um pouco cada diva de rádio daquela época. Então ela tem várias energias. O meu personagem, ele é um galã, né? Como se fosse o galã, o cara da rádio. Existia um certo pensamento sobre qual era a diferença dele entre ele fora do ar e ele no ar. No início ela era muito o estereótipo da diva, então ela era
ela era toda elegante, tanto dentro e fora do ar. E depois a gente foi limpando um pouco isso, então quando ela vai pro rádio, ela vira a diva mesmo. Ela tem o comportamento, a postura, e quando ela sai do ar, ela é uma pessoa comum como qualquer outra, e ela mostra os problemas, tanto é que ela bebe. Ele no ar, ele é totalmente seguro de si, ele é um galã. Relatos de pessoas da época que fala que as mulheres que imaginavam a voz do cara no ar, quando escutavam a novela, quando encontravam um cara pessoalmente, ele era baixinho, né, barrigudinho, narigudo, enfim. O Evoé, na realidade, ele surgiu devido a uma colega nossa aqui do DAD, porque eu sempre via ela e falava que ela tinha um potencial cênico muito grande como pessoa já. E eu peguei algumas das características dela, essas coisas expansivas que o Evoé tem, esse falar alto. Eu fui criando a Estela, que ela seria, então, uma pessoa bem agitada, que tenta tomar conta de tudo, porque a imagem que a gente criou é que essa rádio tinha muitos funcionários, tinha uma pessoa que fazia só o som, uma pessoa que botava vitrola, e conforme essas pessoas foram saindo para ir para a TV, ficou só ela, então, tipo, ela tem que dar conta de tudo, parecia ela bem agitada. A gente começou a pesquisar essas coisas em sala de ensaio e mostrando uns para os outros. Quando a gente fez o texto, aliás, no início, antes de fazer o texto, a gente já começou a experimentar todos, cada um personagem, e acabou convergindo para isso. Eu ia fazer esse ator ruim que chegava, né? E a partir disso a gente foi fazendo essa construção. Eles trabalharam muito sobre características dos personagens do radioteatro, né? O galã, a diva, o sonoplasta, a contrarregra. Então eles pegaram esse arcabouço do radioteatro e tinham isso como base e o fato de que essa rádio estava passando dificuldades e que tinha uma situação limite que essa rádio ia fechar, né? Então acho que em cima disso eles foram criando. Tomou seu Toddy hoje, todo mundo vai tomar. Tomou seu Toddy hoje, todo mundo vai tomar. Toddy é gostoso, nutritivo e econômico. Toddy é gostoso, nutritivo e econômico. Vou tomar, gostoso que está. Vou tomar, gostoso que está. Toddy! Olá, dona de casa. O figurino dos personagens foi escolhido muito de acordo com a personalidade de cada um e a visão do ator em cima do personagem mesmo. O Evoé, um verdureiro, então creio que uma roupa mais simples. A gente deu uma olhada por cima para compor o pessoal da rádio, que é o Miguel, a Estela e a Sônia, né? Que seria uma coisa mais elegante, né? O Miguel e a Sônia, que é a personagem da Alessandra, mais por estarem em uma posição de destaque, por serem galã e diva. Aí tem a Estela, que também faz parte da rádio. Algumas inspirações que a gente teve foi a Greta Garbo e a Audrey Hepburn, que a gente usou tanto para os vestidos quanto para os cabelos e para os acessórios. A gente assistiu bastante filme que retratasse alguma coisa dessa época pra gente sair daquela coisa, anos 50 é bolinha e lencinho no pescoço, sabe? Fazer uma pesquisa maior para ver o que mulheres daquela época, não meninas, usariam. E aí a gente foi vendo o que se encaixava para cada personagem. E daí, então, por isso, a diva, ela tem, apesar de ser uma rádio falida e tudo mais, ela tem um requinte a mais, o vestido é mais rodado, mais chamativo. Pai, pai, diga-me, o que você traz aí pra mim, pai? Diga o que você traz pra mim, pai. Me diga o que você traz pra mim. Ah, filho, uma carta. E o que diz a carta, pai? Diga-me, o que diz a carta? É que alguém te ama. Mas quem? Mas quem escreveu essa carta, pai? Quem? Foi Dona Margarida. A Margarida escreveu. Por quê? Por que escondeste de mim tanto tempo isso, pai? Não pergunte tanto, filho. O pai não lembra. O cenário da peça, na realidade, foi mais... Essa ideia do rádio foi mais trazida pela Jess, que tem esses aparelhos, né? O pai dela coleciona e conserta vários. Então ela deu a ideia de trazer isso. Meu pai, ele tem coleção de objetos antigos, então eu fui em casa e dei uma pesquisada assim, em tudo que podia ser. Então todos os objetos que a gente tem são originais entre 1940 e 1960. Então que consegue trazer então essa atmosfera bem do que era, dos objetos que poderiam ter numa rádio dessa época. A gente
pesquisou o que poderia ter, então a gente teve a ideia de botar os cartazes dos patrocinadores, dos possíveis patrocinadores da nossa rádio. Então a gente colocou muitos cartazes dessas propagandas. Também foi feito na pesquisa que a gente fez antes de começar a trabalhar a peça. Como a gente não ia poder fazer a cabine de isolamento e criar realmente o ambiente de uma rádio, a gente pensou em coisas bem pontuais que poderiam aproximar então o espectador dessa rádio. O microfone, as caixas de som, tudo isso a gente começou a colocar coisas que pudessem trazer esse universo da rádio para a nossa peça. Ele não tem uma cabine só para o pessoal da música, as coisas acontecem lá meio que juntas. A gente, observando as rádios, a gente observa que tem uma parte que é bem para o trabalho. Se tem a mesinha do café, o chazinho em outro lugar, a gente resolveu unir esses ambientes para trazer o lúdico da questão do... Quando está no microfone, está no ar. Quando está fora, está no ar tá fora do ar e as coisas acontecem, né? As coisas acontecem juntas. As músicas do espetáculo, na verdade, eles tinham mostrado as músicas, né? Como é que elas eram. E eu pensei, bem, a gente estão querendo trabalhar bastante com a música brasileira da época, anos 40, assim, aquele sambão, assim, meio Noel Rosa, assim. E uma coisa que eu não podia fazer também era em questão aos momentos, por exemplo, a Alessandra estava cantando aquela parte, uma coisa meio tensa, assim, eu não podia pegar a bandeira branca, que era uma marcha de carnaval, e fazer a bandeira branca, amor, não dá para fazer isso. Então eu tive que pegar as músicas e mudar elas um pouco para que elas ficassem mais de acordo com o ambiente. Bandeira branca, amor, não posso mais. A ideia de cantar no espetáculo foi porque nós queríamos nos desafiar, não só no tipo de atuação, mas também vocalmente. Então a gente decidiu cantar e aí cada um quis cantar uma música. A gente pensou as músicas antes de começar a escrever a peça, que uma coisa que a gente já tinha se proposto era se desafiar então, porque para nós que somos atores, não somos cantores, não fizemos aulas nem nada, cantar é uma coisa muito complicada. Então a gente se propôs que um dos desafios que a gente ia ter nesse estágio ia ser que a gente ia cantar uma música. Então a gente separou, no começo tinham várias outras músicas que acabaram não entrando, e aí a gente, a partir dessas músicas, também nos ajudaram a construir a dramaturgia, porque tinha músicas que a gente tinha que colocar, então a gente criava um momento, toda uma história para essa música poder entrar. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. A música que eu escolhi, eu sempre gostei muito porque eu acho ela muito forte. Eu acho que a Meu Mundo Caiu da Maísa, ela é uma música que, como se ela enche o ambiente, sabe? Ela tem todo um clima. Eu acho que seria uma música muito boa para se trabalhar numa peça de teatro. Olho para a chuva que não quer cessar e nela vejo meu amor. Eu canto o ritmo da chuva. Quando surgiu Corações Solitários, e ia ser um programa romântico, eu pensei imediatamente nessa música, que era uma música que eu estava na minha cabeça, e assim que eu sugeri ela, a gente já colocou. As músicas, elas entraram, a gente tinha decidido desde o começo que a gente ia se propor a cantar, e elas funcionam como um gatilho das coisas que vão acontecendo, né? As músicas conversam com o espetáculo. Quando tu está escutando a música ao vivo, além de tu estar ali vendo a música acontecer, tu está vendo que não é uma coisa que sai do computador ou de um áudio, tu tá junto com a música praticamente, tu muitas vezes não sabe o que o músico vai fazer. Ele pode seguir a linha da música ou ele pode colocar alguma coisa no meio e sempre vai ser uma coisa nova, mesmo que seja uma música que tu já conheça. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor
mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Chegavam os atores, né, porque eles, na verdade, eles não... Justamente é o seguinte, eles não eram cantores, né? Então eu tinha que pensar como é que eu ia trabalhar essa questão de fazer pessoas que não são cantores, que não estão acostumadas com o canto, a cantar. Então eu tive que fazer bastante trabalho em questão de aquecimento vocal, onde colocar a voz, a questão da afinação, como é que é para tu escutar um instrumento e colocar a tua voz e utilizar desses diferentes exercícios que a gente fez para eles cantarem as músicas de forma que fique mais agradável ao ouvir. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Eu acho que, em primeiro lugar, primeiro do que tudo, eu acho que a peça, o espetáculo, está muito legal de assistir, né? Eu acho que a primeira missão, eu acho, do teatro é essa, né? É fruição. É tu poder te sentar, assistir um trabalho que te contagie, que te emocione, que, enfim. Então, essa primeira questão, eu acho que é o primeiro sucesso do espetáculo. Espero que o público se divirta, porque eu acho que No Ar é um espetáculo que é para o público se divertir, para o público sair leve. Ele tem uma história que tu pode sentar com a tua família toda e assistir e ter um momento muito bom no teatro, que é uma coisa que eu acho que falta no teatro hoje em dia. Eu acho que é uma peça que diverte, é uma peça que entretém, é uma peça que as pessoas simplesmente sentam, assistem, têm uma experiência e vão embora. Uma peça leve, é uma peça para se divertir e é uma peça popular. Popular no sentido, não que fale de coisas do povo, mas popular no sentido de que ela não trata, ela trata do ser humano, na sua complexidade do ser humano, sem ser uma peça complexa. Eu espero que ele conheça mais o universo da rádio, porque foi isso que me motivou a fazer esse espetáculo, porque essa época do rádio teatro, ela é maravilhosa e infelizmente já passou. Eu acho que muita gente nem tem ideia de como era isso. Então, quando a gente escolheu fazer o espetáculo, foi justamente para isso, para que as pessoas conhecessem esse universo. E eu espero que eles gostem. Conde! Eu voltei! Ele está Arnaldo, cuidado! Ai, meu Deus, vai ter Margarida! Ah, Vila Cruel, vou morrer! Morri de novo! Margarida! Sacrificou-se por mim! Não, Margarida! Que estranho, querido! Nunca me senti tão bem quanto agora. Margarida morreu! Não! 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 E Margarida foi perdoada pelo muito que amou. E assim termina o último capítulo de sua novela favorita, As Margaridas. Como foi pensado o cenário? Então, acho que não tem mais a acrescentar nada do que o Luiz disse com relação ao cenário. E como foram os ensaios da peça? Eu não vim na maioria, né? Porque tinha um palco giratório em maio, por isso que o Juliano ficou com 80% da dramaturgia. Fui ver peça, né? E tô aí. E como foi a construção do teu personagem? Bom, a Sônia, ela é o tipo da diva. Eu acho que ela representa um pouco cada diva de rádio daquela época. Então ela tem várias energias, assim, ela... Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. E como foi a construção do teu personagem específico? O meu personagem a gente tirou num potinho, assim, num papelzinho, quem quer fazer o quê no primeiro ensaio. E aí eu acabei tirando a Faz Tudo. E aí, conforme a gente foi evoluindo com isso, eu fui criando a Estela.
Para de rir. É real, gente.